seguindo o estudo do slide, temas dos livros de André Luiz, parte 3. Lembrando que nós já estudamos a parte primeira, com outros diversos temas, com outros livros, outros capítulos. Já estudamos a parte 2 e estamos estudando hoje a parte 3. E seguindo a sequência do módulo, o último, livro Mecanismos da Mediunidade. Capítulo 4, Matéria Mental. O conteúdo, que são diversos conteúdos, hoje eu fiz a seleção deste conteúdo que está indicado pela seta ao lado. Formas e pensamentos. É muito interessante. É muito interessante. Inclusive, as pessoas, elas citam, mencionam que o livro Mecanismos da Mediunidade é um livro difícil, sem dúvida alguma. Mas nós podemos visitar um capítulo, podemos ler algum conteúdo, para que possamos também avançar. Tudo é muito difícil enquanto você não dá os primeiros passos. Quando você começa a dar os primeiros passos, você avança muito. Então, vamos iniciar este módulo. Livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, Matéria Mental. Conteúdo, formas, pensamentos. Segundo a psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz, essas formas, pensamentos, elas nascem, elas são elaboradas pela matéria mental. Ainda há pouco, até já me antecipei, esclareci, segundo o livro Mecanismos da Mediunidade, que a matéria mental, ela se exala naturalmente do nosso psiquismo, uma vez que, ao pensar, ao operar com a minha mente, com o meu poder criador, alguns valores da vida, reflexões, naturalmente eu vou criar formas de pensamentos. E segundo esse capítulo, segundo André Luiz, formas de pensamentos são formas mesmo. Você vai criando no mundo astral, no mundo invisível aos seus olhos. Mas os espíritos que estão ali em volta estão percebendo quais as formas de pensamentos que eu estou desenvolvendo, que eu estou criando no meu psiquismo. E percebem uma coisa importante. Se eu pensar em algo negativo, eu vou criar uma forma de pensamento em que os espíritos infelizes, os espíritos sombrios, eles vão perceber que aquela forma de pensamento negativa está sinalizando para eles que eles podem se aproximar e criar sintonias venenosas no seu psiquismo. E podemos também entender o aspecto oposto. Se a forma de pensamento ela representa uma virtude do Cristo, se ela representa uma qualidade moral, essa forma de pensamento ela vai ganhar luz, ela vai naturalmente se apresentar como um sinal de evolução. Vão se apresentar naturalmente pela lei de sintonia, irmãos espirituais que vão me ajudar, que vão auxiliar a minha evolução. Então, quer dizer o seguinte, existem, segundo esse capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade, Matéria Mental, o nome do livro, do capítulo. Segundo André Luiz, formas de pensamentos são as comunicações que existem no mundo astral. Os espíritos nos conhecem pelas nossas formas de pensamentos. É interessante isso, porque se você é uma pessoa que está meditando, orando, vivendo o que Allan Kardec nos ensina, fora da caridade não há salvação. Se você já entendeu a beleza da orientação do Mestre Jesus segundo o seu Evangelho, quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se você começa a viver o heroísmo, a beleza de você desabrochar, aflorar a tua angelitude, as formas de pensamentos que vão orbitar em volta da sua aura, do seu perispírito, são formas luminosas. Mas me dá um exemplo disso. Vou dar um exemplo disso. Vou dar um exemplo muito interessante. Dois exemplos. O primeiro está no livro
libertação em aprendizado. Caso os amigos queiram, podem visitar esse capítulo do livro Libertação, também série André Luiz. Nome do capítulo, Em Aprendizado. André Luiz, ele está com Maurício, que é um mentor espiritual. Eles visitam um lar da nossa dimensão física. Neste lar, existe um médico encarnado com a segunda relação matrimonial, que é uma jovem. Esta jovem, na nossa dimensão física, ela é bonita, ela tem uma presença física. Percebem, amigos? Olha que interessante, percebe? Esta jovem, na nossa dimensão física, o corpo dela físico, ela tem uma beleza física. Mas quando ela, após uma discussão com o marido dela, ela resolve dormir após o almoço, acreditem, ela sai do perispírito, vocês devem lembrar esse fenômeno do desdobramento, porque fica inativo o corpo físico. O espírito nunca fica inativo. Vocês querem uma confirmação, uma prova real disso? Porque na doutrina espírita nós não podemos achar. Tem que mostrar a prova real. Eu vou pedir para o Paulo ler a questão 400, em que explica que o corpo físico fica inativo. O espírito não. O espírito se lança através do desdobramento, quando ele está encarnado. Ok? Então, a questão 400 do Livro dos Espíritos explica e fundamenta isso que eu estou falando, para que possamos fundamentar sempre as nossas palavras. Então, existe o desdobramento. Uma vez que o corpo descansa, sabemos todos nós, pelo sono físico, o espírito ele sai do corpo pelo desdobramento. Pode ler, Paulo, por favor? Capítulo 8, parte 2ª, Emancipação da alma. O sono e os sonhos. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu invólucro corporal? É como perguntar ao encarcerado se ele sente-se satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira sem cessar a libertação, e quanto mais denso é o envoltório, mais deseja desembaraçar-se. Paulo, lê 401, que na verdade é 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais permanece inativo. Perfeito. Durante o sono, os laços que unem ao corpo se afrouxam e este não tem necessidade do espírito. É quando ele, então, percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. É isso aí, muito agradecido, Paulo. Então, meus amigos, voltando ao exemplo que eu estou dando, a forma de pensamentos que norteiam, que vão orbitando em nossa volta, o exemplo que eu estou dando, o primeiro exemplo, é justamente, está no livro Libertação, capítulo Em Aprendizado, uma jovem ao dormir, lembrando que essa jovem, no corpo físico, ela é bela, tem uma beleza física, mas quando ela vai dormir, se desdobra, acreditem, o corpo espiritual dela, o perispírito dela, torna-se monstruoso. Monstruoso. É um aspecto de bruxa. O perispírito dela é totalmente contrário ao corpo físico. Na rigidez do corpo físico, ela tem a beleza física, mas ao se desdobrar, ela se apresenta o perispírito dela com a configuração mental, com a forma pensamento que ela imprimiu, que ela impôs ao psiquismo dela, que, por sua vez, está refletindo no perispírito. Ela tem uma forma monstruosa. Então, quer dizer o seguinte, o que nos dá beleza ou fealdade é a nossa mente. É a nossa formação moral, intelectual, espiritual. No mundo físico, as aparências podem nos enganar, mas o perispírito não engana. O perispírito não tem como ocultar as verdadeiras intenções. E a intenção constitui a regra, segundo a questão 655 do Livro dos Espíritos. Em sua resposta,
a intenção constitui a regra. Esta jovem encarnada, a intenção dela é uma intenção sempre ainda com os seus equilíbrios, é um espírito que não consegue se harmonizar com a vida. Então, o perispírito dela é monstruoso e o corpo físico dela é belo. Mas o que prevalece é o perispírito. Entenderam, irmãos? Por quê? Porque as formas de pensamentos, elas operam, elas são operadas pela nossa mente, pelo nosso psiquismo. E segundo o capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade, essas formas de pensamentos, essas ideoplastias, elas vão se apresentando no mundo astral e elas sinalizam quem realmente somos. Esses sinais, eles são lançados no universo. Então, o espírito, ele sabe quem realmente somos, com as nossas intenções mais secretas, pelas formas que nós vamos criando pelo pensamento. Então, por isso que é importante eu marcar uma presença de forma semanal no centro espírita para tomar um passe, porque o passe ele vai higienizar, ele vai remover esses miasmas, essas formas de pensamentos negativas que eu vou operando, que eu vou apresentando pela minha invigilância, pela minha falta de disciplina. E outro exemplo, o segundo exemplo, esse positivo, como forma pensamento, nós temos no livro Ave Cristo. Vocês já leram o livro Ave Cristo, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel? É um grande livro, recomendável. O passe é um botox espiritual, é verdade, Paulo. Paulo está mandando aí. É verdade. Então, o que acontece? Enfim, o passe serve para isso, para embelezar, sem dúvida alguma, para poder higienizar, refazer os caminhos. E aí, o livro Ave Cristo, temos um exemplo, na segunda parte, em que existe um Marte chamado Lucano Vestino, que ele está ali presente, isso no terceiro século da era cristã, e naquele momento o Lucano Vestino ele tem evidência, é o chamado aquele culto no lar, em que os irmãos cristãos convidavam os demais para trazer as escrituras sagradas, adorar Jesus, Espírito e Verdade. Em um dado momento, o Lucano Vestino ele é visitado por uma legião de espíritos cristãos, entre eles Irineu de Lyon. Irineu de Lyon fala a respeito do que é sagrado, apresenta uma carta de Paulo de Tarso, e é dito ali que o Marte Félix, vocês já ouviram falar no Marte Félix? Só nesse livro fala, no Ave Cristo, é uma nota praticamente, um parágrafo. O Félix, ele viveu o testemunho em nome do Cristo e ele não negou as verdades do Cristo. E o poder romano determinou a morte dele porque ele não negou Jesus, Félix, e o Félix desencarnou, infelizmente, no terceiro século da era cristã, na Europa Antiga. Os soldados romanos tiraram o coração dele praticamente vivo, batendo ainda. Olha só que martírio. Bom, o Félix desencarnou como um Marte, um herói da humanidade, e vocês sabem que no perispírito dele, Lucano Vestino está vendo, aparece um sol radiante, um sol cintilante. Olha a forma de pensamento de glória do reino do Pai que se estabeleceu, edificou no perispírito do Marte, Santo Marte Félix. Isto é, com o pensamento dele profundo em Cristo, com testemunho poderoso com a sua própria vida, estabeleceu, fixou no perispírito do Marte Félix um sol luminoso que dá uma claridade belíssima nessa região do coração. Então, a forma pensamento daquele gesto heróico, que foi de uma intensidade de fé, de fervor, do Marte Félix, do Santo Félix, fez com que criasse no seu perispírito esse sol de beleza, esse sol que brilha e que o Lucano Vestino viu. É isso, meus amigos. Finalizando os nossos estudos. Hoje nós apresentamos a parte 3 dos temas dos livros de André Luiz. Nós iremos, no próximo encontro, apresentar a parte 4, com mais 4 livros, com mais capítulos, com mais conteúdos.
para que possamos visitar esses capítulos, estes livros, e conhecer um pouquinho a Célia de Luiz, para que possamos entender que precisamos de defesas mentais. Necessitamos desta beleza do conhecimento da Célia de Luiz, porque devemos lembrar, se nós reencarnamos, é porque existem enigmas a serem superados, dilemas pessoais, dramas íntimos que ainda não conseguimos resolver. E nada melhor do que esses mentores da Célia de Luiz, Druso, Silas, Aniceto, mentor Alexandre, Aulus, tem um mentor também muito conhecido por todos nós, Clarencio, a Zenóbia, no livro Obreiros da Vida Eterna, responsável pela Casa Transitória Família de Cristo, Jerônimo, Luciana, Padre Hipólito, e tantos outros mentores, Matilde, Rúbio, e tantos outros mentores que têm nos auxiliado, nos ajudado, e talvez até enxugando as nossas lágrimas. E fique com Jesus,